Foco, concentração, disciplina, é disso que você precisa. Chega de mentiras! Se a humanidade fosse 100% focada, até hoje estaríamos morrendo de gripe e se sacudindo na beira do fogão para comer pipoca. Hoje eu vou provar que a falta de atenção é o motor da civilização. 5 vezes que a distração mudou o mundo. A distração está fazendo um trabalho lindo e ninguém dá o crédito. Vou pôr fim nessa injustiça histórica. Vou provar aqui que o progresso da civilização depende e muito dos lerdos. Gente, pra quem não conhece, esse daqui é o Matheus. Matheus é lerdo, não presta atenção em nada ao redor. Não é, Matheus? Verão, Saratoga Springs. O chefe George Crum está tendo um dia de cão. Um cliente mala já reclamou da batata frita 3 vezes. Tá muito grossa, tá muito murcha, tá muito não sei o quê. Na 4ª vez, Crum não queria cozinhar, queria vingança. Cortou a batata na espessura de um fio de cabelo, fritou até virar um estilhaço crocante e tacou sal suficiente para dar hipertensão até a 3ª geração do cliente mala. Levou a pegadinha até a mesa do cliente, rindo por dentro, esperando o barraco. O cliente provou e adorou! Nascia a Saratoga Chips. Décadas depois, Herman Lai começou a vender em escala industrial. A vingança virou uma multinacional. O mercado adora um rancor bem frito. Distraído na sua birra, o chefe George Crum não percebeu que criou o vício salgado de uma civilização. No laboratório da 3M, Spencer Silver é um químico obcecado por fazer uma fita adesiva com a cola das colas para a indústria aeroespacial. Vai colar avião, satélite, foguete. Mas a cola com microesferas que saiu do seu tubo de ensaio era uma piada. Ele foi apelidado de cola frouxa. Spencer ficou arrasado com aquilo. Pegou a cola e a sua autoestima e jogou no fundo de uma gaveta por 6 longos anos. Ele virou a chacota da 3M. Olha aí, ó, ninguém solta a mão de ninguém. Quer dizer, menos o Spencer. O Spencer sempre foi um aluno exemplar, nunca colou. E aí que entra o seu colega da 3M, o cientista e cantor amador Art Frey. Art perdia sempre os marcadores do seu inário quando cantava na igreja. E aí ele lembrou daquela semicola. Ele precisava de uma cola temporária para marcar as músicas do dia no seu caderninho de canções. E estava criado o Post-it. Bastou distribuição gratuita na cidade de Bowser para todo mundo perceber que precisava muito de um bloquinho de papel com uma cola que descola. É que a distração às vezes é coletiva. O Post-it foi a solução para um problema que ninguém sabia que tinha. Distraído pela vergonha do que não conseguiu fazer, Spencer precisou de 6 anos e da ajuda do seu amigo para anotar o que fez. Aponta pra cá. 3. Chicago. A famosa exposição de 1893 estava chegando e Bertha Palmer, dona do luxuoso Palmer House Hotel, queria algo revolucionário. Ela queria que as damas hospedadas em seu hotel pudessem levar para a exposição em sua lancheira um bolo que não esfarelasse. Deus nos livre, cair em seus vestidos de seda. No mesmo hotel, muito nervoso no seu primeiro dia de trabalho, Johnny Slow ficou ainda mais nervoso com essa nova demanda da sua patroa. Ele sabia que para fazer um bolo que não esfarelasse, ele não poderia bater muito. Também sabia que ia ter que diminuir a quantidade de farinha. Mas aí, a massa perdia firmeza. Pensou em colocar mais ovos do que na receita normal. Triplicou a quantidade de chocolate e dobrou a de manteiga. A massa ficou elástica e firme. Mas o relógio corria contra Johnny. Ele pegou e colocou dentro do forno e torceu pelo melhor. O bolo deu rebate. Saiu do forno na altura de um mousepad. Era o fim do sonhado emprego no Palmer House Hotel. Distraído com nervosismo, Slow esqueceu de colocar fermento no bolo. Mas aí entra o destino. O filho de Bertha, o provador não oficial da cozinha, estava passando por ali sem ser convidado e resolveu provar aquela pedra de chocolate que estava esfriando para ser jogada no lixo. E aí? Gostou? Não gostei. Rasmei. O erro técnico virou marca registrada do hotel, o brownie. O hotel vende essa receita original até hoje. O bolo não subiu, mas a conta bancária da Bertha... 4. Itália, região da Lombardia. O jovem queijeiro Giuseppe Tardo
está trabalhando duro, mas a cabeça está em outro lugar. Mais precisamente em Julieta. Sim, a jovem Julieta, filha do vizinho que passa na frente da queijaria todo dia na mesma hora. Julieta passa e dá um tchauzinho e um sorrisinho. Da janela, Giuseppe finge ter hábito, mas o que sai é um gesto e um sorriso desengonçado. Dia após dia isso se repete e Giuseppe decide ensaiar uma aproximação. Passa uma semana ensaiando um "Buongiorno, principessa. Posso te acompanhar?" Ele vai para a janela esperando a Julieta. Ela passa, mas ele não tem coragem, fica para o dia seguinte. E no outro dia, ela passa, fica também para o dia seguinte, e para o dia seguinte, até que um dia... "Buongiorno, quer me acompanhar, Giuseppe?" Não saiu do jeito que estava ensaiado. Foi a Julieta que precisou tomar uma atitude. Mas o importante é que os dois pombinhos saíram caminhando, conversando o resto do dia. E o queijeiro esqueceu da vida ao lado da sua amada. O amor é o mais poderoso dos sentimentos para deixar nossa cabeça nas nuvens. A gente esquece de tudo. E Giuseppe esqueceu muito. No dia seguinte, chegando na queijaria, ele viu que tinha deixado a massa na tina de madeira e a coalhada estragou toda. Desesperado para resolver aquilo antes que o seu patrão chegasse, ele teve uma ideia: misturar a coalhada estragada com uma novinha. Ninguém ia reparar. Seu patrão chegou e, como de costume, já bateu um prato de espaguete antes das 8 da manhã e misturou no prato sem saber o queijo vencido. Mas que delícia, ragazzi! O Giuseppe, meio sem graça, que bom que gostou. Mas que isso? Mas que isso? Não é nada não, não é nada não. Eu quero ver. Deixa pra lá. Eu quero ver. Não, sim, não, que coisa. Eu quero ver, traga. Giuseppe, meio sem graça, trouxe aquele queijo azulado de mofo com cheiro de chulé. Mas que porca miséria! Fudeu tudo o queijo! Mas agora já gostei. Vamos vender. Se o apaixonado Giuseppe Tardo fosse um funcionário padrão da cidade de Gorgonzola, até hoje estaríamos comendo queijo branco sem sal. Distraído em seu amor, o jovem nos deu um sabor incrível. Você tem cheiro de morango. É o meu gloss. E o gosto é tão bom quanto o cheiro? Quer descobrir? Claro. Em Londres, o bacteriologista escocês Alexander Fleming vai sair de férias e sua cabeça já está na praia, na água de coco, no forró. Ele está naquela contagem regressiva para o fim do expediente. 30 dias depois, Alexander volta naquele jeito, né? Pegando no tranco, mas logo que chega ao laboratório percebe que vai ter que fazer uma limpa. É que na correria de sair para as férias, ele esqueceu as placas de Petri com as bactérias abertas, a janela escancarada e, pelo jeito, ele perdeu todos os experimentos. Aí pensou, vou ter que começar tudo de novo. Ele pegou aquela placa que já era e ia jogar no lixo, mas resolveu dar uma averiguada no microscópio. Porque é isso que cientista faz. Uma coisa é o que você acha que é, e a outra é a que é. Vacile seu filho! Olhando de perto, Fleming viu que as bactérias estavam mortas onde tinha chegado um fungo antibacteriano. Resultado, descobriu-se a penicilina. Agora ninguém mais precisava morrer por uma pneumonia, uma meningite, um corte leve. Isso deu início a muitos estudos e tantos outros antibióticos foram criados. Viu? A distração que vem antes de uma folga pode evitar perdas irreparáveis. Anota essa história que esse ano tá cheio de feriado prolongado. Você vai precisar, hein? A penicilina salvou milhões, mas não salvou mais do que um celular que toca na hora da mentira. Também sou fluente em japonês. 日本語を話せるのは素晴らしいですね。 E para fechar, outro Spencer, que é lerdão em inglês. Esse, o Percy Spencer, que inventou o micro-ondas porque esqueceu um chocolate no bolso. Mas essa história eu contei todinha num outro programa. Tá aqui o link na descrição, assiste lá. Pessoal, respeite os distraídos, nós somos o motor da evolução acidental. E você pode se perguntar, mas Gustavo, isso tudo é verdade? Olha, se não é, devia ser porque são histórias muito boas, né? Acabou. Que o progresso da civilização...
Levou a pegadinha, levou a pegadinha até, levou o avião e tal, toma extraído na sua fita adesiva de fazer uma fita adesiva para a indústria aeroespacial. Vai colar navio, não, bastou distribuir. Porra, é muita gente chegando de avião, hein?